esquecer. Então, queridos, boa noite. A gente está, então, se reunindo aqui para mais um... Já deu aqui, não? Nos meus relógios todos já deram 7h30. Então, tá. Então, a gente está... Ó, Cris, boa noite. Já falei com a Lúcia, com a Miriam. Tudo bom, né, Miriam? Walter Morita aí, atrás das câmeras. Valério, muito bom. Então, tá, queridos. A gente vai, então... Podemos começar? Alguém que quer falar alguma coisa? Tudo bem? Então, tá. Então, a gente vai começar, né, com as nossas preces, e a gente vai fazer a meditação hoje, seguir, né, eu estava querendo, nesses próximos encontros, seguir essa sequência que o Lama, de meditações de base que ele deu em 2019. Então, vou botar aqui a Marcela. A gente já fez atenção plena, estabelecendo o corpo, fala e mente, estado natural, a gente estava fazendo essa prática, né, nos últimos encontros. No encontro passado, a gente fez atenção plena à respiração na abordagem de Asanga. E hoje a gente vai fazer atenção plena à respiração na abordagem de Dzogchen. Bom, mas aí depois, mais à frente, eu explico um pouquinho melhor. Então, vamos seguir com as preces. Eu vou mutar aqui, porque se alguém entrar, a gente não se atrapalha aqui. Depois eu abro os microfones. Então, queridos, então, traz a atenção para o momento presente. Se conecta com o teu corpo, o lugar onde você está sentado, o ambiente, esse momento agora. Solta as preocupações, expectativas. Abre espaço na mente para a gente se encontrar com o Dharma, receber as bênçãos desse nosso encontro hoje, junto com a Sangha. Então, a gente começa purificando a nossa motivação, lembrando, né, que nós temos uma oportunidade especial para praticar, quando tantas outras pessoas não têm todas as condições favoráveis para isso, que a gente está sujeito à impermanência, mesmo tendo essas condições todas favoráveis, a gente está sujeito à impermanência, que todos os fenômenos são impermanentes. Também a gente se conecta com a interdependência das causas e condições, se dá conta de que toda a nossa experiência ela está interrelacionada, né? O nosso ambiente, o universo, o ambiente, o nosso comportamento, a nossa mente, o nosso corpo, está tudo interrelacionado, as relações, as outras pessoas, tudo isso nos afeta, principalmente o nosso comportamento. Então, aquilo que a gente espera vivenciar no futuro depende de como a gente está agindo agora. Então, a gente procura cuidar das nossas ações para manter, né, as condições favoráveis para a nossa prática. E a gente se lembra da natureza de sonho do sofrimento. Sofrimento que a gente vivencia, nós e todos os seres vivenciamos. Ele vem a partir de um engano, uma operação enganosa da nossa mente, não reconhecer a nossa verdadeira natureza e operar com essa ilusão da separatividade, reificando tudo como se tudo existisse inerentemente, não dependesse de como a nossa mente reconhece a realidade. Então, a gente vê que essa é a condição nossa e de todos os seres. Esse reconhecimento gera um desejo da gente se liberar desse sofrimento desnecessário e de ajudar todos os seres também, a aspirar que eles também se liberem do sofrimento. Então, com essa aspiração, com essa renúncia ao samsara, com o espírito de emergência, que a gente então pratica o refúgio, buscando nos conectar com aquilo que vai nos ajudar verdadeiramente a fazer essa transformação, que aqui está representado por Guru Rinpoche, nossos lamas, mas eles sintetizam as 3 joias, Buda, o Dharma e a Sangha. Namo, no lama, que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos,
tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo Lama Deshido Peku Kancha Sungiran Zemba Dadandro do Senchen Chanchu Guardu Kyapsuchi. Namo Lama, que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Tendo tomado refúgio, a gente renova nossos votos de buscar a iluminação para benefício de todos os seres, que é a Bodhicitta, cultivo da Bodhicitta. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Sem quedro kundam tu lama sangedro ganla gandu trindeki druwa damcha. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar. Cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Então, com essa aspiração, a gente então faz uma pequena prática de Guru Yoga, um Guru Rinpoche, representando todos os nossos mestres. E, na verdade, a gente aspirando nos conectar com uma sabedoria última, que é a nossa própria mente. O Guru Rinpoche realizou o Dharmakaya, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya. E a união desses 3 kayas é a grande perfeição. E essa é a natureza da nossa própria mente, que está conosco, com todos os seres, que a gente agora não está reconhecendo. Mas aí a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche para reconhecer a nossa mente, a nossa fala e o nosso corpo, Vajras, despertos. Então a gente faz a prece 7 linhas para receber essas 4 iniciações, as 3 iniciações do Nirmanakaya, Sambhogakaya e o Dharmakaya, e da grande perfeição, que é a união dos 3 kayas. Então, a gente pode, a cada vez que a gente fazer a prece, a gente recebe uma das 3 iniciações, no caso de corpo, de fala e de mente. Again, yogi no jansam, pema gesadam polam, yasen chagi nyudrunye, pema june jesudram, kudu kandru mampe por kiki jesu dadruki, jinge loptir sheksu so, guru pema siji hum. Again, yugi no jansam, pema gesadam polam, yasen chagi nyudrunye, pema june jesudram, kudu kandro mampe kor kiki jesu dadruki, jinge lapchi sheksu so, guru pema siji hum. Agi nu jansam, pema gesadam polam, yasen chagi nyudrunye, pema june jesudram, kudu kandro mampe por kiki jesu dadrukim, jinge lopchi sheksu so, guru pema siji hum.
com o nosso corpo, nossa fala e a nossa mente purificadas com as bênçãos dessas 3 iniciações. A gente, então, imagina que a gente recebe os 3 fluxos de luz, os 3 pontos de Guru Rinpoche diretamente para os nossos 3 pontos, corpo, testa, garganta e coração. E a gente recebe as bênçãos que purificam completamente os nossos obscurecimentos mais sutis. E estabelece as bases para a gente realizar a grande perfeição, que é a união dos 3 kainas. Uma confiança de que as qualidades que o Guru Rinpoche manifesta fazem parte da nossa própria natureza. A gente convida o Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, ele se dissolve em luz. Desce essa luz radiante, desce pelo nosso canal central, desde o topo da nossa cabeça, pelo nosso canal central, e repousa em nosso coração. Nós sentimos que nosso corpo, fala e mente, são completamente inseparáveis do corpo, da fala e da mente de Guru Rinpoche e de todos os Budas. É com essa confiança que a gente inicia que vai fazer a nossa prática de meditação e aí a gente vai fazer o nosso estudo. Então, queridos, encontrem uma posição confortável. A gente vai fazer uma sessão de 24 minutos, guiada pelo Lama Alan Wallace. E a prática que a gente vai fazer hoje é a atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen. Tem uma pequena diferença Claro que para a abordagem que a gente está tomando, o caminho da grande perfeição, que o Lama está trazendo para nós, a consciência é o ponto. Olhar para reconhecer a nossa própria consciência é o ponto. A gente ainda trabalha com ela condicionada, né, pelos nossos sentidos físicos, pelas consciências dos sentidos físicos, pelo nosso intelecto, pelas nossas fabricações mentais, mas essa consciência humana, incorporada, ela não vem de outro lugar, a não ser da própria consciência primordial. Ela é a própria consciência primordial configurada. Então, nessa prática, a gente vai repousar de novo, né, deixa o corpo no seu estado natural, relaxado, quieto, vigilante. Deixa a respiração fluir no seu ritmo natural, para ajudar também o silêncio dessa fala externa e interna. E a gente vai encontrar a experiência da mente, deixar que a mente também repouse em seu estado natural, quieta, presente, vigilante. E aí a gente encontra essa experiência da consciência, que está presente, que está iluminando tudo, iluminando o corpo, iluminando a nossa fala, iluminando o nosso espaço da mente, iluminando toda a nossa experiência. A gente repousa aí nessa experiência. E vai usar a respiração agora apenas como um corrimão, uma bengalinha para se manter no presente. Então, essa é a abordagem Dzogchen, o Lama vai conduzir a gente. Mas o ponto é a gente repousar na consciência. Então tá, vamos compartilhar. Miriam, tá ouvindo? Faça só assim. Ok. And the first step is to let go of all grasping, let go of ego. O primeiro passo é soltar toda a fixação, soltar o ego. And simply release. Simplesmente soltar, liberar. Like dropping a stone into a pool of water. Como soltar uma pedra num lago. Let your awareness descend through the body, right down to the ground. Deixa a consciência descer pelo corpo até o contato com o chão. Leaving your ego behind. Deixa o seu ego para trás. Leaving your mind behind. Deixando a mente para trás. Just awareness. Só a consciência.
aware of just sensations. Consciência apenas das sensações. Let your awareness fill the somatic space. Deixe a consciência preencher o espaço somático. And settle your body in a state of relaxation, stillness, and vigilance. Estabeleça o corpo no estado de relaxamento, quietude e vigilância. Observing but not identifying with the sensations throughout this field. Observando, mas não se identificando com as sensações que surgem nesse campo. And not reifying them, not taking them to be substantially, inherently real. E não reificando, não tomando essas sensações como substanciais, como inerentemente reais. These sensations too are empty appearances arising in space and they have no owner. Essas sensações também são vazias, elas surgem, mas não têm nenhum dono. And observe the rhythm of the respiration. E observe o ritmo da respiração, Not identifying with the sensations of the breath, sem se identificar com as sensações da respiração, but as if you are having an out-of-body experience, simply observe the rise and the passing of the breath. mas apenas como se você tivesse uma experiência fora do corpo, extracorpórea, observando as sensações surgindo e desaparecendo. And with every exhalation, relaxing more deeply, releasing the breath more fully, releasing the activities of the mind. E com cada expiração, relaxando mais profundamente, soltando a fixação às sensações, soltando as atividades da mente. And let your body breathe as if no one was at home. E deixe seu corpo respirar como se não existisse ninguém em casa, As if you were deep asleep. como se você estivesse dormindo profundamente. Then resting in awareness, mental awareness, release all identification with the activities of the mind as well as you can. E relaxando, repousando na consciência mental, solte todas as atividades da mente, o melhor que for possível para você. Don't try to stop the thoughts. Não tente impedir que os pensamentos surjam. See them as outer, as you view them. Veja-os como se fossem externos, vendo os pensamentos, From within, de dentro, from awareness. da consciência. And let the thoughts, the desires, the memories come and go like clouds passing across the sky. Deixe que os pensamentos, as memórias, os desejos venham e vão, como nuvens passando no céu. And rest
in the sense of ease, stillness, and clarity of your awareness. E descanse à vontade, relaxado, na clareza da sua consciência. And over time, if you are persistent, the mind will settle in its natural state. E com o tempo, se você persistir, a mente se estabelecerá em seu estado natural. The activities of the mind will calm. As atividades da mente se acalmarão. The afflictions of the mind will subside. As aflições da mente irão ceder. And your mind will come to rest E a mente descansará. in its ground state, Em seu estado basal. a state of well-being, Um estado de bem-estar, clarity, de clareza and stillness. e quietude. Rest in awareness for just a little time, a short time. Descanse na consciência por uns instantes, por um curto período. Let your eyes be at least partially open, Deixe os olhos ao menos parcialmente abertos. but your awareness evenly resting in space, E a consciência repousando uniformemente no espaço, without focusing on any visual object. sem focar nenhum objeto visual. Awareness resting in space, A consciência repousa no espaço, coextensive with space. coextensiva com o espaço. For the remainder of this session, primarily just rest in awareness. Pelo resto dessa sessão, repouse na consciência, principalmente. In that natural stillness and clarity, Em sua quietude natural, sua clareza natural. self-knowing, Que se autoconhece, aware that you are aware. consciente de estar consciente. With no desire, no hope or fear. Sem desejos, nem esperanças, nem medos. Be content simply to be aware. Contente-se simplesmente por estar consciente. And simply maintain this mindful presence E simplesmente mantenha essa presença atenta, without letting your awareness be distracted, drawn away by appearances, sensory or mental, sem permitir que a consciência se distraia ou seja arrastada por aparências físicas ou mentais, without distraction, sem distrações, without grasping, sem fixações, without identifying with sem se, any of the activities of the mind. sem se identificar com nenhuma atividade da mente.
But then with no effort, as you're resting in awareness, you may note or notice the rhythm of the respiration. E sem qualquer esforço, repousando na consciência, você pode notar o ritmo da respiração. Like sitting on a beach with your eyes closed and simply noting when the wave washes on the shore and when it flows back to the ocean. Como se você estivesse à beira do mar, com os olhos fechados, e ainda assim pudesse notar as ondas vindo e desaparecendo. Let your awareness be still, Deixe a consciência permanecer quieta, but peripherally, with no effort, notice just the rhythm of the respiration. mas perifericamente, sem qualquer esforço, apenas note o ritmo da respiração. Without focusing your attention on the tactile sensations, simply rest in space. Sem focar a atenção nas sensações da respiração, apenas repousando no espaço. And you will know the rhythm of the respiration. E você saberá, conhecerá o ritmo da respiração. So this is the Dzogchen approach to mindfulness of breathing. Essa é a abordagem Dzogchen da atenção plena à respiração. Speaking roughly, let 80% of your awareness just rest in awareness, rest in space. Desde que, de uma forma grosseira, 80% da sua atenção permanecesse repousando no espaço. But peripherally, on the outer edges of your awareness, so to speak, do note, do recognize the rhythm of the respiration. Mas na periferia da sua consciência, apenas note, reconheça o ritmo da respiração. Notice when the breath is flowing in, Note quando o ar está entrando when it's flowing out. e note quando está saindo. Maintain that flow of cognizance. Mantenha esse fluxo de cognoscência. When in-breath is long, note that it is long. When the out-breath is long, note that it is long. Quando a inspiração for longa, note que ela é longa. Quando a expiração for longa, note que ela é longa. And likewise, on those occasions when the in or out-breath is short, note that it is short. Da mesma forma, nas ocasiões em que a inspiração e a expiração forem curtas, note que elas são curtas. But in the midst of the comings and goings of the breath, let your awareness remain as still as space. Mas em meio ao ir e vir da respiração, deixe a consciência imóvel como espaço. Unmoved by the movements of the breath, just as the sky is unmoved by the movements of wind and clouds. Sem ser agitada pelos movimentos da mente, assim como o céu não é agitado pelos movimentos das nuvens e do vento. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos praticando em silêncio.
pessoal retornar devagarzinho. Já vi que tem uma mãozinha levantada ali, que bom. Então, quem quiser compartilhar um pouco sobre essa prática de hoje, fiquem à vontade. Então, Paulo e Ana. Flori, sou eu. Sim. É interessante que eu estou passando por uma fase assim muito conturbada, né? E ouvindo vocês falando sobre a questão do Eric e a Nete falando também, né? E eu hoje em especial foi muita negociação, venda e não sei o quê. Quando eu cheguei aqui, o que chegou aqui hoje era um ser completamente enlouquecido, né? Espavonado. E aí Um ser que está vendo toda essa confusão. Tem uma diferença aí, muito bem. E aí, quando eu olhei para isso tudo, disse assim, bom, eu vou acolher o que está aí, porque é a única coisa que eu, nesse momento, tenho condições de fazer, é acolher, né? Não, eu vi minha infância, veio a adolescência, veio a irmã, olha, uma confusão, sabe? E ar-condicionado, aí eu falei assim, deixa, vou ficar aqui quietinha, olhando Seja o para isso céu, tudo. né? Como o Lama diz, né? Seja o céu, que permite que tudo surja no céu, né? A consciência é isso, é o céu, é esse espaço que deixa que tudo aparece, né? E acolher, assim, sabe? Não lutar contra isso, assim, tipo, nossa, tá? Ficar nervosa, ficar com medo, ficar... Você Não, sentiu isso? Você percebeu na hora que você soltou assim? percebi, Maravilhoso. sabe? Maravilhoso. Percebi, tipo assim, veio uma coisa quase como de criança, sabe? Uma coisa carinhosa, assim, sabe? Um acolhimento, né? Um acolhimento. Uma bondade, É, uma aceitação, né? Assim, né? Por exemplo, que as mães fazem, né? Essas mães bondosas, né? é, Fazem, né? Bota no colo, né? é. Isso. É isso mesmo, mas é isso mesmo. Esse é o processo da gente. Nós estamos botando luz na nossa experiência, usando a nossa própria consciência, né? Então, o problema é que a gente só se conecta com o que aparece na consciência. A gente fica preso nos objetos e no sujeito que está separado dos objetos. A gente se contrai, essa consciência se contrai num senso de eu e fica tentando manipular as circunstâncias. Então, essa é a causa do sofrimento. A autofixação, essa contração e essa separação, essa reificação das experiências, do senso de eu e do tudo mais que não é eu. Né? Essa é a raiz do nosso sofrimento, da nossa confusão. Aí a gente está, agora, essas práticas, assim, somente do Dzogchen, né, essa abordagem Mahamudra e Dzogchen, que é de a gente encontrar a experiência de espaço, de consciência, que é a base da nossa experiência. A gente só está experimentando o que a gente está experimentando porque tem a consciência que está iluminando todas as nossas experiências. Só que a gente não se conecta com essa experiência, a gente se conecta com as coisas e com o eu que está querendo tais coisas e não querendo tais coisas. Está trabalhando com aversão e com apego. É bem isso, com aversão e com apego. Eu não quero olhar para o ar-condicionado, não quero... Aí, de repente, assim, não, aceita e acolhe, porque é o que tenho. Pois é, nesse sábado passado, Miguel Rinpoche deu uma palestra sobre, o título da palestra, acho que eu não tenho aqui, sobre o poder da meditação, né, de você se conectar com a consciência. Somente ele explicou a partir de uma prática muito simples, que é a consciência da respiração. Como a gente fez nessas duas últimas práticas. Na abordagem de Asanga, na terça-feira passada, a gente trouxe a consciência para o campo sensorial do nosso corpo. A gente observou a respiração no nosso corpo inteiro. Mas agora a gente deixou a consciência no espaço e deixou a respiração só como uma âncora no cantinho do olho para a gente se manter presente aqui.
para ficar uma âncora, deixar a consciência no presente, assim, não ser arrastada, assim, só com uma âncora. Mas ele diz que essas práticas onde existem dois tipos de, ele diz assim, tem dois tipos de cultivo, né, de meditação. Uma que está baseada na atenção plena, que ele vai chamar de mindfulness, que aí ele diz assim, as práticas chamadas de mindfulness estão orientadas ao objeto. O foco principal é você manter a atenção num objeto. Já as práticas que ele vai chamar que tem como base a consciência, a atenção está no experimentador, naquilo que experimenta, né? Então, são as práticas de Mahamudra, de Dzogchen, vão estar com o foco principal, é a consciência. A gente se conectar com essa experiência, aquilo que experimenta, que ilumina, que sabe, né? Que vê toda a experiência, né? Então, ele diz isso, que é bem interessante. Ele disse que essas práticas, eu anotei aqui, deixa eu pegar aqui, exatamente. As práticas que estão orientadas ao sujeito, como as práticas de Mahamudra e Dzogchen, elas são importantes. O sujeito é mais importante, aquele que está experienciando é mais importante. Tudo se transforma em experiência, tudo é consciência, né? Mesmo que você, por exemplo, agora a gente está com a consciência no espaço e mantendo só o canto do olho observando o ir e vir da inspiração e da expiração no corpo, né? Só sabendo que o corpo está respirando, né? É como se a respiração se manifestasse para a consciência. A gente dá só esse foquinho assim nela, assim. No mais, deixa ela solta, a consciência aberta, né? Mas aí, agora, nós estamos olhando, repousando na consciência de estar consciente, na própria consciência, né? Como se a gente estivesse direcionando a consciência para si mesma e mantendo só um apoio no presente, observando o fluxo da respiração, né? Então, se qualquer coisa que aconteça, o que surgir na mente, os sons externos, as sensações que surgirem no corpo, tudo isso é só movimentos, aparências, então, se iluminando no campo da consciência. Mas a consciência, o convite era a gente não se mover, a consciência não se mover em direção a essas nuvens, que são as aparências que vão surgir, aos olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, e a nossa mente. A nossa, dependendo de como a gente está, em que circunstâncias a gente está vivendo, né? Se a gente está com muitas expectativas, com muitos medos, então a nossa mente vai estar agitada, né? A aversão e o apego agitam a nossa mente. E a gente consegue ver isso. Uau! Mas isso é sabedoria surgindo também, entende, Ana? Isso é sabedoria surgindo. Porque a gente está olhando a realidade como ela é. A sabedoria é ver o que é, não o que a gente pensa que é. O que essa mente, que a partir das aflições mentais, constrói. Entende? Somente, né, reifica a si mesmo, vendo as coisas como separadas, completamente separadas, autoexistentes, né? Então, aí é muito interessante, assim, essas práticas que a gente está fazendo são muito poderosas, ela é muito simples, mas elas são muito poderosas, porque vai desativar vai fazer a gente ver a confusão, é como se ver a cobra se desenrolando do nó que ela deu. Então, um pouco esse o processo, né? Aí o Mingyur Rinpoche disse, a gente vai se liberar, essa prática faz a gente se liberar dos 3 venenos, faz a gente se liberar da aversão, quando a gente deixa, a gente não quer, a gente não fica julgando o que deve aparecer, o que não deve aparecer, não. Quando a gente solta a aversão, a gente está desenvolvendo amor e compaixão. É o que está surgindo no lugar disso. Na hora que a gente está soltando a aversão, a nossa mente, é o que surge na nossa mente, a nossa experiência, a gente vai estar o que está vindo à tona é amor e compaixão. Na hora que a gente está soltando o apego, desejo, apego, por determinadas coisas, eu quero isso, eu queria que minha meditação, eu queria que minha mente, minha consciência ficasse quieta. Se a gente solta o apego, o que está vindo à tona é o desapego, é a liberdade, é a espaçosidade. Certo? E quando a gente começa a ver isso tudo, ver a realidade como é que ela é, como a nossa experiência se dá, a gente está se liberando da delusão, que é essa apreensão enganosa da nossa realidade,
e depois a gente vai se liberar da própria ignorância da nossa verdadeira natureza, que é mais fundo ainda, né? Então é isso, essas práticas são muito poderosas, mas elas só vão causar efeito se a gente praticar. E a gente pode praticar assim como a gente praticou agora, uma sessão formal, que é importante, porque a gente vai se familiarizando, mas também a gente é convidado a praticar isso instantaneamente. Por exemplo, como o Eric fala, né? Numa respiração. Então, você, na expiração, numa respiração, você pode praticar isso. Você pode manter a atenção na inspiração, né? Se conecta com a consciência na inspiração, fica presente, e na expiração você solta. Solta o apego, solta a aversão. E conecta com o espaço que resta, com a calma e espaço que resta. Numa respiração a gente pode fazer isso. Então, onde a gente estiver, no trabalho, em casa, a gente pode se conectar com essas pequenas gotas de prática, que é super importante no nosso dia a dia. Então, tá. Hoje, podemos seguir? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa sobre a prática? Eu acho que na próxima sessão a gente vai repetir essa de novo, porque na sequência, a próxima que a gente iria praticar seria a consciência da consciência. Solta, sem nenhuma corrimão. Mas aí eu acho melhor treinar de novo esse corrimãozinho aí da respiração primeiro, na próxima encontro. Depois a gente fazer só a consciência da consciência, que aí solta tudo, é só a consciência no espaço. Pá. A gente vai se familiarizando com essa experiência de estar como um farol que ilumina tudo, como um céu que permite tudo. É um chegar em casa, entende? Chegar em casa, ficar presente, se abrir para a experiência. Seja o que for, tá tudo bem. É assim que os mestres falam. Tá tudo bem. Quando você estiver repousando na consciência, consciente do que está acontecendo, tá tudo bem. Pronto. Se distraiu, tá tudo bem. Volta. Solta a distração e volta. Entendeu? Essa é a atitude em relação à prática. Também não é ficar cultivando os hábitos de distração. Certo? É perceber o que se distraiu, não é para gerar aversão e nem ficar pegado a não se distrair. É só simplesmente perceber que se distraiu. É a experiência que se deu e que você iluminou nesse instante. Então, percebe como ela é e aí se lembra da intenção da prática, que é voltar a só repousar na sua base. Você está consciente de estar consciente, independente do que isso aí, solta aquilo que arrastou a consciência. Volta para a base. Só isso. Aí a gente vai perceber que vai ter dia que vai mexer tudo, o nosso corpo vai se contrair, vai vir emoção, a gente vai estar destampando a nossa confusão um pouco. É uma prática de coragem, porque a gente vai ter dia que vai ser maravilhoso, mas vai ter dia que vai ser bem desafiador. Mas o ponto é só simplesmente ver o que está por baixo, assim, né? Nos movimentando, assim. Memórias, imagens, energias, apegos, medos, aversões, desejos, expectativas. Solta. Fica apenas reconhecendo o experimentador de tudo isso. É uma prática muito poderosa, muito poderosa, muito. Então, tá bom. Podemos seguir nosso estudo hoje? Então, o que eu trouxe para a gente começar, antes de pegar o livro propriamente dito, que a gente está no capítulo 12 ainda, a gente ainda vai ter, acho que só vai terminar no próximo capítulo. Antes da gente começar, nossos dois últimos tópicos foi sobre a importância. Nós estamos olhando nesse capítulo a diferença entre os dois veículos, o veículo individual ou Hinayana e o veículo Mahayana, o veículo universal, certo? O Lama está dando fazendo a gente ver que são duas perspectivas diferentes de prática e de motivação, certo? E aí a gente viu, o último ponto foi a perspectiva Mahayana do nosso guia no caminho, né? De como a gente lidar a partir do Mahayana com o nosso mestre, né? Com a pessoa que está nos guiando, tal, para a gente ver ele como expressão do Dharmakaya, enfim, né? Aí eu me lembrei de trazer um ensinamento que o Lama aqui não se refere nesse momento aqui, mas eu achei bem que pode ser útil, que é um ensinamento chamado
que pode trazer luz para esse processo do nosso relacionamento com nossos guias no caminho, né, com o nosso próprio caminho mesmo, e com o nosso aplicação do Dharma na nossa vida, que é um ensinamento chamado de As 4 Confianças. Esse é um ensinamento que vocês vão ouvir em algum momento, se já ainda não ouviram, vão ouvir. Mas aí eu trouxe aqui, deixa eu pegar. Tá o Lama falou sobre esse ensinamento no Budismo com Atitude, no quinto tópico. No quinto ponto. Aqui é o treinamento, esse livro é sobre o treinamento da mente em 7 pontos, né? Então, no quarto ponto, ele traz a síntese da prática para uma única vida. É um ponto onde ele vai falar sobre ensinamentos de como a gente pode sintetizar isso para a nossa prática, né? Aí é quando ele se refere aqui, ele vai falar dos 5 poderes, mas aí ele se refere no final, quando ele falou do poder da oração, vou voltar aqui um pouquinho, ele se refere sobre essas 4 confianças que a gente deve... Ele diz assim, ó, o quinto poder, ele fala assim, são 5 poderes, né, que ele vai trazer para essa prática, assim, a síntese da nossa prática, na nossa vida, né, o poder da resolução... Oi. Tem qual página? Eu vou estar na página 208. Finalzinho da 208, esse poder da oração que eu vou ler agora aqui. O quinto poder, né? Então, esses 5 poderes que a gente vai trazer para a prática, a gente não vai falar sobre eles, mas só para vocês saberem, é o poder da resolução, o poder da familiarização, o poder das ações, das sementes positivas, o poder da repugnância, né, em relação ao samsara, da renúncia, assim, da repugnância, não, samsara não mais, basta, e o poder da oração. Aí, no poder da oração é que ele se refere a essas 4 confianças, né? Aí ele vai dizer, o quinto poder é rezar para nunca se separar das 2 bodhicittas. Reze para nunca se separar dos mentores, dos mestres genuínos, dos amigos espirituais, do Dharma e de todas as circunstâncias adequadas para seguir o caminho espiritual. O poder da oração é uma aspiração, um desejo direcionado. Nós desejamos muitas coisas, né? Mas aqui nos concentramos no desejo, que em todas as minhas vidas eu nunca me separe das 2 bodhicittas. Bodhicitta da aplicação e a bodhicitta relativa e a bodhicitta última. A bodhicitta última é a realização completa da verdadeira natureza da realidade, a vacuidade e luminosidade. E a bodhicitta relativa são as práticas, todo o caminho, né? Todo o caminho que a gente vai trilhar para realizar isso, a bodhicitta última. E ajudar os outros, né? A bodhicitta relativa é exatamente, os meios hábeis estão na bodhicitta relativa. Está o caminho e está os meios hábeis. Está o caminho que vai fazer com que a gente acesse a bodhicitta última e vai estar os meios hábeis para a gente ajudar os outros também a acessar. Então, ele vai dizer, então, que a gente deveria aspirar a isso, né? Nunca nos livrar, nunca estar separado das 2 bodhicittas, que é o coração do caminho do despertar espiritual. Mas aí ele vai falar das confianças, as 4 confianças. Aí ele vai dizer, um antigo conjunto de aforismos tibetanos que podem evitar muitos problemas desnecessários quando estamos integrando a prática à vida ativa. Essas diretrizes foram bem úteis a várias gerações de tibetanos por estabelecerem uma base sólida para a prática. São essas aqui, as 4 confianças. Ensinamento direto do Buda. Não confie nos indivíduos, mas no Dharma. Não confie nas palavras, mas no seu significado. Não confie no significado provisório, mas sim no significado definitivo. E não confie na consciência convencional, mas sim na sabedoria intuitiva. Aí ele vai explicar um a um, rapidinho aqui. Não confie nos indivíduos, nas pessoas, mas sim no Dharma. Aí ele vai dizer, é fácil ser encantado pelo carisma, pelo conhecimento ou pelo humor de um professor. Por que praticar o budismo? Se alguém lhe perguntasse, por que praticar o budismo? Aí, porque meu professor é incrível. Se a resposta for essa, porque meu professor é incrível, não é uma boa resposta. E se o seu professor fizer algo antiético? O culto a personalidades só prejudicam. E a nossa própria prática espiritual não deve ser vulnerável ao comportamento de outra pessoa. Os professores morrerão. Você será separado de seus amigos espirituais. E, por fim, você se separará de seu próprio corpo. Portanto, confie principalmente no Dharma.
certo? Então, aqui é o primeiro conselho do Buda. Não confiar nos indivíduos, mas no Dharma. Ou seja, aquilo que ele está ensinando, no ensinamento. Aí, o que é o Dharma? Aí ele vai dizer, o próprio Buda explica, não confie nas palavras, mas sim no seu significado. Aí o Lama explica aqui, o Dharma é a realidade para a qual as palavras apontam. Não são as palavras, propriamente, mas a realidade para a qual as palavras apontam. A bondade amorosa, a sabedoria, a aquiescência, a quietude, a calma, né? As qualidades, né, da aquiescência, a generosidade, a virtude, tudo isso são o Dharma. São as experiências que o Dharma está apontando. Então, os estudiosos geralmente acreditam que quanto maior for sua biblioteca, mais você terá realizado o budismo. Mas o Dharma é a realidade e não as palavras escritas em uma página. Então, portanto, não confie nas palavras, confie no seu significado, ou seja, no referente a que as palavras estão apontando, na experiência a que as palavras estão apontando. Aí ele vai dizer, mas ainda tem um porém aí, não confie no significado provisório, mas sim no significado definitivo. Aí o Lama vai explicar. Às vezes, o significado literal de uma palavra encobre um significado mais verdadeiro, como quando o Buda, por exemplo, deu ensinamentos provisórios, né, do primeiro giro da roda do Dharma, por exemplo, apontando a uma experiência que não era a experiência última ainda, mas porque as pessoas não tinham condição de conectar com a experiência, que se ele falasse sobre a experiência, a pessoa não ia conseguir. Então, ele falou aquilo, apontou para aquilo que a pessoa podia realizar. Mas esse, ou seja, o significado é um ensinamento provisório, né? Aí, nesse sentido que ele está dizendo aqui. Então, às vezes, o significado literal de uma palavra encobre um significado mais verdadeiro. Por exemplo, há muitas histórias milagrosas do Tibete. Uma delas é sobre Tara, como surgiu Tara, que é a corporificação feminina da compaixão, porque o Buda da compaixão é o Avalokitesvara, né? Cherezi. E se diz que emergiu de uma lágrima de Cherezi, de Avalokitesvara, emergiu Tara, né? A corporificação feminina da compaixão. Então, isso é um mito, né? Se nos agarrarmos ao significado literal dessa história, né? Provavelmente não compreenderemos esse profundo mito. Penetre através das palavras para compreender o significado definitivo. Então, um outro conselho do Buda. Então, a gente vai vendo se aquele significado que aquele Dharma está sendo apontado é um significado definitivo, é um significado, né, provisório. Se é uma analogia que aponta uma experiência mais direta, mais profunda. Então, não confie, aí ele vai dizer, outro conselho do Buda, dentro das 4 confianças, não, é a última, né? Não confie na consciência convencional, dualista, né? Mas na sabedoria intuitiva, ou na consciência última. Né? A consciência convencional consiste nos sentidos físicos, as 5 consciências dos sentidos, e nos poderes de raciocínio, a consciência mental. Então, essas 6 consciências é essa consciência comum que a gente, convencional, relativa, que a gente está usando, nessa mente incorporada aqui, né? Mas, pelo ensinamento das 8 consciências, tem uma consciência mais sutil, a 7ª, e tem a 8ª. E tem a consciência primordial, que está livre dessa toda e qualquer limitação, né? Então, além desse domínio da mente, esse domínio da mente que opera com os sentidos físicos e com o raciocínio, intelecto, conceitos, então, além desse domínio da mente, está uma fonte insondável de sabedoria intuitiva, que agora a gente vai chamar de sabedoria intuitiva porque a gente não está realizando ela como a nossa consciência, como uma consciência primordial, mas é a própria consciência primordial, mas ela está operando o tempo todo. A nossa intuição vem da onde? Da consciência primordial. Então, além desse domínio da mente, que está preso aos sentidos físicos e à mente conceitual, está uma fonte insondável de sabedoria intuitiva, é o próprio Dharmakaya, né?
que não pode ser adquirida e nem condicionada por estímulos externos. Portanto, confie na sabedoria intuitiva que é desvelada internamente, que aos poucos vai se manifestar. Então, esses são os ensinamentos para a vida. Ele comentou aí, esses 5 poderes aí, né? Mas a morte pode chegar amanhã, portanto, há também ensinamentos para a morte, que aí segue esse 5º ponto do 7 pontos, do treinamento em 7 pontos, segue agora para os ensinamentos de como você aproveitar também o seu processo de morte para manter a prática, né? Não é o caso aqui da gente seguir. Então, algum comentário, assim? Já tinha ouvido essas 4 confianças? Olha, para mim, isso soa como música, né? Porque acho que o aspecto devocional ficou em outra vida. Agora, por outro lado, em algum momento, é bom ter alguém que diga para você, olha, aquilo que você acha que é sabedoria intuitiva, talvez seja um impulso kármico, né? Isso eu acho que é uma coisa... Eu estou falando entendeu? Porque sim. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida que isso é uma boa, mas é que às vezes a gente pode confundir. A gente pode achar que aquilo a gente está tendo acesso à sabedoria interna e tal, e a gente está no impulso kármico. Né? Pois é. Nada é muito fácil. O Dzogchen Polon Rinpoche, comentando sobre essas 4 confianças aqui nesse livro dele, O Buda Rebelde, ele comenta assim, no finalzinho, depois que ele explica essas 4 confianças, né, ele diz assim, examinando essas 4 confianças, torna-se claro que, através delas, o Buda está nos mostrando como sermos autônomos e discriminadores, inteligentes, né? E como evitar confundir uma autoridade inferior e uma superior. Todas as confianças apontam para a natureza confiável de nossa inteligência. Claro que com os riscos, né, da gente... né? Por isso que no caminho a gente vai ver que não é muito difícil a gente seguir esse caminho tão profundo sem um guia. O mestre é um fator, uma causa contribuinte. Gampopa coloca claro lá no processo. Então, ele vai dizer, aquele que já trilhou o caminho vai ser muito importante para nós. É como a gente entrar, o Lama diz assim, o Lama Santa, o Lama Wallace, como a gente entrar numa floresta densa, sozinho. É muito melhor a gente contratar um guia que conhece o processo. Entende? Mas a gente tem que contratar um guia que conhece o processo, senão ele vai perder vão ser 2 perdidos no caminho. Isso. Nada é fácil, porque tudo pode ter problema, né? Pois é. Mas é assim, mas o Buda isso mesmo. Traz essa... o caminho é um caminho... Nós temos muita total responsabilidade sobre o processo. Grande parte da responsabilidade está sobre nós. Então, a gente tem que ir devagar nesse processo. Né? Aí ele vai dizer, todas essas 4 confianças, o Dzogchen Polon Rinpoche falando, todas as 4 confianças apontam para a natureza confiável de nossa inteligência e para a nossa capacidade de reconhecer a verdade. Porque também, se isso não fosse possível, não tinha como a gente fazer esse processo, né? Então, a gente vai lidar com a sabedoria que já está em nós e com a confusão que está em nós. Entende? Esse é o legal, né? Aí ele diz, podemos também ver que o Buda está dizendo, com esse ensinamento, que o guia definitivo para o nosso caminho é a sabedoria, e não um conjunto fixo de normas culturais, rituais ou práticas. Certo? Então, esse é o ponto. Assim. Legal. Assim, esse ensinamento, os mestres sempre vão falar em algum momento. Assim, já ouvi do Lama Santen, Lama Wallace, então, agora o Dzogchen Polon Rinpoche. Então, sempre é um conselho do Buda que está muito ligado com aquele assim, não confie no que eu digo, testem, né? Está ligado com esse processo, né? Examine por si mesmo. A gente vai ter que usar a nossa... Porque o caminho todo é o reconhecimento do que nós já somos. Quem vai reconhecer isso? A nossa inteligência, a nossa sabedoria. Entende? Os mestres vão só nos ajudar nesse processo. Eles não podem fazer isso por nós. Entende? Então, interessante, assim, essa visão, né? Então, podemos voltar, então, agora para o texto? Então, vamos lá. Agora eu vou trocar aqui para o budismo tibetano. Então, nós vimos o tópico anterior, que foi sobre exatamente isso que a gente viu agora, nosso guia no caminho, e agora a gente vai ver a natureza búdica. Tem 2 tópicos para terminar o capítulo. Esse é a natureza búdica,
e os dois aspectos da natureza búdica. Eu acho que hoje a gente vai ficar só nesse natureza búdica, porque eu vou trazer Gampopa um pouquinho ali para a gente dar uma olhada. Então, agora ele vai falar da natureza búdica na perspectiva do Mahayana, certo? Então, agora, podemos refletir sobre o significado de natureza búdica. No contexto Mahayana, encontramos frequentemente a afirmação de que os seres sencientes, incluindo humanos, seres sencientes é uma categoria vasta. Todos os seres que têm consciência. Então, animais, todos os reinos animais, aí os fantasmas famintos, os outros reinos que a gente não consegue ver. Então, são seres que têm consciência. Então, ele vai dizer, então, no contexto Mahayana, encontramos frequentemente a afirmação de que todos os seres sencientes, animais, seja o que for, não humanos, incluindo humanos, são dotados de natureza búdica. Essa natureza búdica é descrita como o potencial para o despertar completo, ou também pode ser descrita como a perfeição essencial de cada ser, né? Esse potencial, ou a perfeição essencial. No fundo, nós já temos essa perfeição, né? Mas ela está como num aspecto potencial, não está manifestada, né? Ainda. Isso é a perspectiva Mahayana, tá? Então, na perspectiva Mahayana. Essa natureza de Buda é descrita como o potencial para o despertar completo, ou como a perfeição essencial de cada ser senciente, que está temporariamente ocultada pelos véus da delusão. São duas perspectivas sutis que ele vai elaborar melhor no próximo tópico. Dois aspectos da natureza búdica. Tá? Então, ela pode ser vista como o potencial ou como uma perfeição essencial que está temporariamente ocultada pelos véus da delusão. Esses ensinamentos baseiam-se, em parte, no Uttara Tantra, que é um dos sutras da terceira volta do Dharma, e, né, que vai apontar a natureza última da realidade, que, em certa medida, trata desse assunto, tá? De Sugata Garbha, da natureza de Buda. Nesse texto, Uttara Tantra, são dadas 3 razões pelas quais todos os seres sencientes têm natureza búdica. Seres sencientes aí, categoria geral, seres que têm consciência. A primeira delas, então, tem 3 razões para dizer que todos os seres sencientes têm a natureza búdica. A primeira delas é que o Dharmakaya, a natureza de Buda, né, o corpo da verdade, permeia todos os seres sencientes. Essa consciência básica, primordial, permeia todos os seres sencientes. Ou seja, ela não fica, nenhum ser não está ausente de nenhum ser, é como um espaço que permeia tudo, todas as experiências. Então, todos os seres são permeados pelo Dharmakaya. A segunda é que a vacuidade é não diferenciada. Essa natureza expansiva, aberta, ela não é uma coisa. Ser não diferenciada é que a vacuidade não é algo. É uma característica dessa natureza, não é algo. É não diferenciada, não é uma coisa. E é a natureza última de todos os fenômenos. Então, a vacuidade é a natureza última de todos os fenômenos, a vacuidade não é uma coisa, é uma qualidade dos fenômenos, de não ter existência inerente, e o Dharmakaya, ele permeia todos os seres. Então, todos os seres são permeados pelo Dharmakaya, todos os seres, como todos os fenômenos, são vacuidade, e a terceira é de que todos os seres sencientes têm o potencial para o despertar completo. Então, ninguém está fora, não tem nenhum ser fora da condição de despertar. Oi, Paulo ou Ana. Me diga uma coisa, a natureza, a vacuidade é a natureza última de todos os fenômenos. E esses fenômenos, quais são? Todos. O que é? Minha poltrona, meu poltrona. Eu vou ser poltrona é o fato de que todos os fenômenos. Aí, nesse caso,
os seres sencientes, ele está falando dos seres sencientes, né? Seres sencientes que têm a natureza búdica. Então, os seres sencientes também são vacuidade. São permeados pela vacuidade, não tem existência inerente. Então, não tem assim, a natureza búdica está aqui, não pode estar, e não está num ser e não está em outro, por exemplo. Porque a própria natureza búdica é em si também vacuidade. Ela não tem existência inerente, então é algo em algum lugar. Isso é um conceito que a gente não vai penetrar com a nossa mente comum. Tá. Né? E a gente vai entender paulatinamente com a nossa prática vai se desenvolvendo, com os ensinamentos que a gente vai recebendo, né? Que a gente for recebendo, Tá bom, né? obrigada. Nosso treinamento. Seguindo aqui. Então, vamos voltar. Então, ele está dizendo aqui quais são as 3 razões. Ou seja, todos os seres sencientes têm o potencial para o despertar completo. Ninguém está fora, ninguém é da natureza de todos os seres, né? Atingir a liberação, por exemplo. Ou simplesmente reconhecer, né? Reconhecer essa condição, que é o ponto, assim, né? Do caminho mais rápido, assim. Aí ele vai dizer, mas o que exatamente vem a ser a natureza búdica? O Taratantra, no próximo tópico, o Lama vai elaborar melhor aqui, sabe? Sobre a natureza búdica, no próximo tópico. Aqui ele vai só dar essa primeira ideia, né? Que todos os seres permeia todos os seres, essa natureza, né? E que, quais são as razões para isso, né? Que ela é assim, ela é esse espaço, ela é uma condição que permeia toda a nossa experiência, na verdade. Toda a nossa experiência. É inseparável. Não há separatividade nessa experiência. A gente não tem nem como compreender, a gente não tem como visualizar isso, assim, entender isso, assim, com essa nossa mente agora. Mas o que exatamente vem a ser a natureza búdica? O Taratantra declara que a presença da natureza búdica, essa qualidade essencial da mente, é responsável pela nossa insatisfação com o sofrimento e é também responsável pelo desejo, pelo esforço e aspiração à liberação. Sabemos que todos nós queremos obter a felicidade e nos livrar do sofrimento. Todos os seres sencientes querem isso. Uma formiga, um rato, uma barata, um elefante, todos os seres querem se livrar do sofrimento, né? E querem atingir uma condição de felicidade, né? Que pode ser uma coisa condicionada, mas a nossa felicidade última é a liberação. A gente está compreendendo aqui, a liberação da confusão. Então, de acordo com esse ponto de vista, a base é a natureza búdica, que é o motivador fundamental. Então, a natureza búdica, essa nossa natureza, que é a qualidade essencial da nossa mente, é ela que move esse processo em nós, em todos os seres, de buscar a felicidade e buscar se afastar do sofrimento. Porque, e o interessante como o Miguel Rinpoche explica isso, né? Esse desejo de buscar a felicidade e buscar se afastar do sofrimento é amor e compaixão, é a radiação do amor e da compaixão. A compaixão, desejar se afastar do sofrimento, é compaixão. Isso a gente faz ao escovar o dente, entendeu? A se liberar de qualquer desconforto. Isso é um movimento sutil, uma energia sutil de compaixão. E o amor é desejar a felicidade, procurar o bem-estar, se alegrar com o bem-estar. Então, isso é a energia sutil, a semente do amor. E essas são qualidades fundamentais da nossa natureza. Amor e compaixão, que é a base de todas as outras qualidades. Alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, as 6 perfeições todas. A lucidez vai surgir desse processo, né? Então, ele vai dizer, é a nossa natureza búdica que movimenta isso em nós. Essa energia profunda em nós, de buscar a liberação, de buscar se liberar do sofrimento e buscar encontrar a felicidade genuína. Que é o que nos move hoje para estar aqui, por exemplo. O que nos move para estar aqui hoje é isso, é querer se liberar do sofrimento, querer atingir uma condição de felicidade genuína, estável. Então, esse movimento que a gente não dá atenção no nosso dia a dia é a nossa natureza búdica se irradiando, assim. Como se fosse aquela frestinha, sabe? Às vezes no concreto, né, tem uma frestinha assim,
a natureza surge uma folhinha, uma plantinha, né? Então, a nossa natureza, ela é um sol que está sempre irradiando, e encontrar uma brecha, ela aparece, né? E amor e compaixão é, né, o cerne da nossa natureza, assim. É o cerne da nossa, é o que nos move. Aí ele vai dizer aqui, né, continuando, terminando aqui esse tópico. Uma das analogias mais comuns usadas para descrever a natureza búdica é o próprio espaço. Essa analogia tem 3 aspectos. Em primeiro lugar, assim como o espaço é onipresente e ainda assim não se contamina por nada que permeia, do mesmo modo, a natureza búdica permeia todos os seres sencientes sem que sofra qualquer contaminação. Então, como o espaço, como analogia, a natureza búdica, essa dimensão última da consciência, ela é assim, ela permite que tudo surja, mas ela não se contamina, não sofre qualquer contaminação pelo que quer que surja. Em segundo lugar, assim como galáxias e universos surgem e desaparecem no espaço, da mesma forma, as características da nossa personalidade surgem e desaparecem dentro da natureza búdica. Então, tudo aquilo que a gente experiencia como nosso senso de eu hoje, nossas as características, gosto, não gosto, toda a nossa confusão, a nossa reificação, o senso de eu, tudo isso surge nesse espaço dessa consciência, que é essa consciência. Nossas sensações surgem e desaparecem, e a natureza búdica prossegue. Então, ela não... tudo surge dela também. Ela não se contamina com nada que surge, ela permite tudo, e tudo surge dela. E, em terceiro lugar, do mesmo modo que o espaço nunca é consumido pelo fogo, a natureza búdica nunca é consumida pelo fogo do envelhecimento, da doença e da morte. Ou seja, quando essa configuração se desfaz, ela permanece também, ela não desaparece. Tem um contínuo aí seguindo. Então, de acordo com Mahayana, ele vai fazer uma outra analogia nesse próximo tópico, que a gente não vai ver agora, mas ele vai fazer uma analogia também sobre isso, né? Como é que é um pouco isso? Então, de acordo com Mahayana, a natureza búdica é a natureza essencial da nossa própria mente. Também é conhecida como consciência primordial, mente extremamente sutil, ou mente original, ou consciência, ou Rigpa, ou Dharmakaya. São todos sinônimos para essa dimensão profunda na nossa consciência, de onde tudo surge, toda a nossa experiência surge. Aí, a gente, não queria seguir aqui nesse próximo tópico, que é um pouquinho mais longo, e aí eu achei interessante a gente dar uma olhadinha no Gampopa. Aquele texto que eu compartilhei com alguns de vocês, deixa eu compartilhar aqui, onde está aqui? Lembra que eu comentei, né, nesse sinopse do Gampopa, que é uma sinopse bem interessante aqui? Eu não sei se no momento que eu comentei com vocês eu trouxe alguma... Eu só comentei e eu ofereci ele para alguns que me pediram. Mas ele traz aqui... o Gampopa foi um mestre do século XI, que foi o primeiro tibetano que fez estruturou tem o Lojong, que são os ensinamentos de treinamento da mente, e tem o Lanren, que são os ensinamentos que descrevem o caminho da liberação na perspectiva do Bodhisattva, os 5 caminhos de liberação. E aí ele foi o primeiro que sintetizou, que organizou nesse texto, Ornamento da Preciosa Liberação. Aí ele coloca como a causa primária do processo é a própria natureza búdica. Se a gente não tivesse o potencial do despertar, não tinha como seguir nenhum caminho de transformação, né? Então, eu queria convidar vocês a gente dar uma lidinha aqui, só para complementar o que o Lama falou, bora nesse começo aqui sobre a natureza búdica. Então, e aí ele vai, só para vocês verem, então, a natureza búdica é a causa primária, e a base de trabalho vai ser a vida humana preciosa, essa vida humana que tem as liberdades e a qualidade para a gente praticar. E a causa contribuinte é o mestre espiritual, é o guia nesse processo. E a causa contribuinte é o mestre.
E o mestre vem com o quê? O ensinamento, que é o método do ensinamento do mestre. Aí vem todo o processo, ele vai trazer os 4 pensamentos transformamente e as 6 perfeições, como o método aqui, o caminho refúgio, Bodhicitta e as 6 perfeições, como o conteúdo do caminho, né, do Bodhisattva. Mas aí, falando então sobre a causa primária, a natureza do caminho de transformação, é a nossa própria natureza búdica. Se a gente não tivesse a semente, a gente não tinha como atingir o resultado. Ele vai dizer, este livro inicia abordando, na verdade, isso aqui é a síntese, né, que foi feita pelo tradutor do ensinamento aqui do Gampo, Phung Khem. Então, este livro inicia abordando a natureza búdica, que é a causa primária ou a semente para atingir a iluminação. Isso da perspectiva Mahayana. A gente vai ver no próximo tópico que tem 2 aspectos da natureza búdica, o aspecto de desenvolvimento e o aspecto de reconhecimento apenas. Então, no aspecto do reconhecimento vai ser, a gente vai trabalhar no Vajrayana, mas no Mahayana a gente considera como uma semente, né, que é o caminho do Bodhisattva. Então, ele vai dizer, então, a causa primária, ou semente para atingir a iluminação, é a natureza búdica. Se esta causa, vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu botar mais um pouquinho aqui. Tá maiorzinho, dá. Se esta causa não estivesse presente, não importaria quanto esforço fosse realizado, pois não haveria progresso, certo? Se a gente não tivesse a causa, por exemplo, se você quer colher milho, você vai ter que botar uma semente de milho. Não, você não vai colher milho. Se você quer a iluminação, você tem que ter a causa da iluminação, que é a causa primária, que é a natureza búdica. Né? Que nada vai surgir do nada, né? Então, por exemplo, ele vai dizer, por exemplo, em uma fazenda, se não houver a semente, não importa o quanto se cultive ou fertilize o solo, né? Nada irá crescer. Mas se houver a semente, a causa primária, então a semente irá brotar quando encontrar as causas contribuintes adequadas, e em algum momento dará seus frutos. Por outro lado, mesmo que haja a semente, se ela não encontrar todas as causas e condições necessárias, não irá brotar ou crescer. Do mesmo modo, mesmo estando todos os seres sencientes permeados pela natureza búdica, a semente da iluminação, que é a realização da natureza búdica, né? O sucesso depende de cada indivíduo. Se não forem aplicadas as causas necessárias, será necessário mais tempo para manifestar o resultado desejado. Então, a gente vai estar dependente de causas e condições para manifestar, mas o potencial está presente, a semente está presente, da perspectiva Mahayana aqui também. Que é o caminho que a gente vai estar trilhando, porque a gente, na verdade, eu até estou lendo um texto, nós estamos fazendo um curso comigo e o Rinpoche sobre o Tantra. E, no início do curso, o Cortland Dow fez um texto, resumo, assim, apresentando a visão, a perspectiva da visão do caminho do Tantra na perspectiva dos 3 veículos, assim. Que aí eu vi que nesse texto, depois eu vou traduzir para compartilhar com vocês em algum momento aqui do nosso estudo, desse texto ainda antes de terminar, que o Lama só vai falar sobre o Tantra, por exemplo, lá no final, no último capítulo. Mas eu vou compartilhar, vou traduzir, porque ele faz uma perspectiva muito interessante dos 3 caminhos, 3 veículos, e como é que eles se interrelacionam no budismo tibetano. E ele deixou claro para mim que eu não sabia, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, depois a gente volta. Ele deixou claro para mim que eu não sabia, de que, na verdade, o budismo tibetano é uma forma de budismo que se estruturou porque ele bebeu nas fontes profundas do budismo indiano, aí pegou a segunda volta do Dharma, que foi o Nagarjuna, ele teve acesso aos 3 níveis de ensinamentos do Buda, a primeira volta, a segunda volta e a terceira volta. Então, ele estruturou toda a prática, o budismo tibetano estruturou a prática nos três caminhos. Então, a prática do budismo está estruturada nos 3 caminhos. Em todas as práticas do budismo tibetano, você vai encontrar os 3 níveis de práticas. Aí ele diz, isso é uma riqueza, mas também pode gerar muita confusão. Como a gente está um pouco se dando conta, assim, de que tem que entender qual é o nível do ensinamento, que está falando, está se referindo a que nível de que perspectiva. Né? Então, são 3 perspectivas, que, na verdade, é uma riqueza que abrange toda a nossa, digamos assim, toda a nossa confusão. Todas as pessoas, é uma prática muito rica
tem como acessar muitas pessoas. Ele diz, tem budismo que foca só no Theravada, no Hinayana. Tem budismo que foca mais mais no Mahayana, certo? Mas o budismo tibetano, ele traz a perspectiva dos 3 veículos na prática. Né? Então, esse texto é bem interessante. Ele vai trazer outros detalhes, assim, que eu acho que seria legal a gente, já que o Lama nos abriu essa perspectiva nesse estudo, a gente dá uma olhadinha, assim. É um texto curtinho, 15, 16 páginas. A gente dá uma olhadinha. Mas se não ver tudo, uma parte principal vai dar uma luz para a gente, vai ser interessante. Deixa eu voltar aqui. Então, tá. Então, ele vai dizer, então, a gente vai ter que se engajar nas causas e condições necessárias para que essa semente da nossa natureza se manifeste. Né? Então, ilustrando de outra forma, a semente de mostarda, por exemplo, está permeada pelo óleo. A gente não vê o óleo, a gente vê só a semente. Não há diferença entre o óleo na semente e o óleo na jarra. Se a gente prensar a semente de mostarda e gerar o óleo, não tem diferença essencial. Então, o óleo que estava lá na semente é o mesmo óleo que estava na jarra. Um não é melhor do que o outro, mas até que o óleo seja efetivamente produzido a partir da semente de mostarda, ele não poderá ser chamado de óleo. Para que o óleo seja produzido, todas as causas e condições necessárias são requeridas. Primeiro é preciso saber que há o óleo na semente de mostarda, então devemos saber como extrair o óleo e, finalmente, como aplicar o esforço adequadamente. Assim, será possível obter o óleo. E, igualmente, que ele usou essa analogia, né? Que ele vai usar agora com o processo da nossa natureza búdica, do despertar, né? De trazer à tona a nossa natureza búdica. Igualmente, apesar de todos os seres sencientes estarem permeados pela natureza búdica, eles não podem ser chamados de Buda até realizarem o estado búdico. Portanto, para alcançar a iluminação, primeiro precisamos saber que possuímos a natureza búdica, o potencial completo, que não é diferente da natureza do próprio Buda, ou de todos os seres despertos. Então, essa é uma forma de fortalecer, saber disso, né? Essa perspectiva é uma forma de fortalecer a autoestima e de cortar as atitudes de desesperança e desencorajamento. Porque se a gente souber que a gente não tem esse potencial, a gente não vai fazer o esforço, a gente não vai querer fazer o processo, né? Então, com base nessa confiança, devemos aplicar estes estágios progressivos como um instrumento para manifestar completamente a natureza da iluminação perfeita, que já é a nossa base, que a semente já está em nós. Assim. Isso aqui é a perspectiva Mahayana, que é a perspectiva de desenvolvimento. Tá? Devido ao interesse e coragem individuais, devido ao interesse ou a motivação e coragem individuais, interesse e coragem tem a ver com a motivação. Então, devido ao interesse e coragem individuais, alguns alcançam a iluminação antes que outros. Ou seja, alguns vão levar mais tempo e outros vão atingir muito mais rápido. E aí tem a ver com a motivação, o caminho que a gente vai trilhar. E aí ele vai explicar aqui depois, eu vou trazer isso, bem interessantes. Aí. Então, devido ao interesse e coragem individuais, alguns alcançam a iluminação antes que outros. Portanto, o senhor do Dharma Gampopa descreveu 5 diferentes famílias de seres. Ou seja, são 5 tipos de motivação. O senhor Jitsen Sungon disse: a natureza búdica é inerentemente pura e possui todas as qualidades excelentes do Buda. Essa fala Vajra é explicada em maiores detalhes em seu texto Gonti. Então, qual é o significado do fato de que todos os seres sencientes estão permeados pela natureza búdica? Significa que não importa o quão impiedoso alguém possa ser, ainda assim existe alguma bondade amorosa e compaixão, pelo menos com a própria família. Essa sementinha, aquela sementinha que nos move de buscar a felicidade, de buscar o sofrimento, mesmo as pessoas mais impiedosas, elas estão fazendo aquilo porque elas não querem, elas querem a felicidade, querem se livrar do sofrimento. De uma maneira desastrosa, mas é o que move elas, né? Mas, claro que em algum momento pode
viu uma luz assim, ela tem um filho, tem uma mãe, né, tem uma família que eles podem expressar isso de forma mais adequada, né, essa amor e compaixão, né? Eles podem manifestar amor e compaixão, pelo menos com a própria família. Então, alguma virtude pode vir de um coração mais impiedoso. Quando o sol está no céu, por exemplo, ele vai dizer aqui, né, não importa o quão densa seja a camada de nuvens, alguma pálida luz ainda brilhará através dela. Da mesma forma, nossa natureza búdica não pode ser completamente obscurecida. E assim, todos temos o potencial de progredir e manifestar completamente a iluminação. Para compreender a natureza búdica em detalhes, estudem o Tantra Insuperável, que é o Taratantra, que o Lama citou também aqui, do Buda Maitreya. Também existem muitos sutras e comentários sobre esse tópico. Então, aqui ele termina o comentário essa introduçãozinha aqui, né? O resuminho, nessa síntese, na sinopse, foi o que ele trouxe aqui sobre esse capítulo que ele vai falar da natureza búdica. Aí, lembra que ele falou aqui que a gente, quão rápido, como a gente vai manifestar, vai depender da nossa motivação. Ele vai dizer aqui, né? Do interesse, né? E do atitude, interesse e coragem individuais. Devido ao interesse e coragem individuais, alguns alcançam a iluminação antes que os outros. Portanto, por causa disso, da variação dos interesses, da motivação, aí ele classifica os seres em 5 diferentes famílias. Podemos seguir? Pronto. Então, só para a gente ver aqui quais são essas 5 famílias que o Gampopa descreve, que tem a ver com a motivação. Aí ele vai dizer, tem a família desconectada, a família indefinida, a família dos ouvintes, a família dos realizadores solitários e a família Mahayana. Tá? Aqui, só para a gente ver, a família dos ouvintes e dos realizadores solitários, a gente olhando no quadro dos 9 veículos, olhando aqui, né? A gente vai ter, se a gente olhar os 3 veículos, a gente tem o Hinayana, o Mahayana e o Vajrayana. Mas o Hinayana, ele é dividido em 2 subveículos, é o Shravaka e o Pratyekabuddha. O Shravaka é esse veículo dos ouvintes, e o Pratyekabuddha dos realizadores solitários, certo? Aí vem o Bodhisattva, que é o Mahayana, certo? Aqui ele não vai tratar do Vajrayana, porque é um texto Mahayana, esse do Gampopa que a gente está vendo, né? Então ele vai dizer, então a família desconectada. Em primeiro lugar, o que significa o termo família desconectada? Ele se refere a 6 características, tais como nenhum interesse pelo que os outros pensam, nenhuma modéstia, nenhuma compaixão, e assim por diante. O grande Acharya Asanga colocou da seguinte forma, as qualidades, né, de quem é considerado como alguém que tem essa motivação da família desconectada. Ele diz, Asanga diz, mesmo as pessoas que são assim, que têm essa motivação, eles dizem, mesmo ao verem o sofrimento e as falhas do terrível Sansara, eles não se comovem. Mesmo ao ouvirem sobre as grandes qualidades do Buda, eles não possuem fé. Eles não têm modéstia, nenhum interesse pelo que os outros pensam, absolutamente nenhuma compaixão, e não experimentam o menor arrependimento ao cometerem repetidamente ações não virtuosas. Aqueles que apresentam essas 6 características não têm a chance de trabalhar em direção à iluminação. Mas ele vai dizer aqui, em geral, diz-se que aqueles que apresentam, a gente não vai ler tudo, mas eu vou destacar aqui então. Em geral, aqueles que apresentam tais atributos, esses 6 atributos aí, constituem a família desconectada. Eles vagarão pelo Sansara por um longo tempo, mas isto não significa que eles nunca alcançarão a iluminação. Se eles fizerem o esforço, em algum momento, até mesmo eles atingiriam a iluminação. O Buda afirmou, nesse sutra aqui, o Sutra do Lótus Branco da Grande Compaixão, que Ananda, o Buda dizendo, né? Ananda, se um ser senciente, que de outra forma não teria chance alguma de alcançar a iluminação, visualizasse um Buda no espaço e oferecesse uma flor àquela imagem, o resultado deste ato levaria este ser ao Nirvana. O resultado no futuro, né? Ele geraria um karma, ou seja, essa simples ação, que ele exemplificou com uma ação devocional, assim, né? Surgiu um lampejo de devoção, esse atozinho
no futuro vai dar um resultado, vai levar a pessoa a atingir o nirvana, vai entrar no caminho em algum momento e atingir o nirvana. No devido tempo, até mesmo essa pessoa atingiria a iluminação. Assim, o nirvana é possível para ele. Então, a família desconectada, que parece que não vai atingir a iluminação nunca, porque a pessoa vive com essa perspectiva, né? Vê o sofrimento do samsara e não se comove, né? Ouve sobre as qualidades do despertar e não tem fé, não tem modéstia, nenhum interesse, né? Pelo que os outros pensam, absolutamente nenhuma compaixão, e não tem arrependimento por ações não virtuosas, então está difícil ali, né? Entrar no caminho, né? Está difícil entrar no caminho, mas não é impossível. Qualquer lampejo de amor, compaixão ou de devoção que surgir vai encaminhar a pessoa, vai gerar um karma para a pessoa sair dessa condição. Aí, a segunda família indefinida. A natureza da família indefinida depende de causas contribuintes. Se elas seguirem um mestre espiritual do caminho do ouvinte, associarem-se a amigos do caminho do ouvinte, ou estudarem os diferentes textos do caminho dos ouvintes, então, são aquele caminho Shravaka, o primeiro do Hinayana, então, essas pessoas despertarão na família dos ouvintes. Elas estudarão e seguirão este caminho, e tornar-se-ão parte da família dos ouvintes. Da mesma forma, se estas pessoas encontrarem mestres realizadores solitários ou Mahayana, então elas despertarão, respectivamente, na família dos realizadores solitários ou na família Mahayana. Ou seja, essa família definida são aqueles que, a depender das condições, das causas contribuintes que aparecerem para elas, elas podem seguir ou o caminho Shravaka, ou o caminho Pratyekabuddha, que são os dois do Hinayana, ou o caminho do Bodhisattva, caminho Mahayana. Vai depender das causas delas terem encontrado o mestre daquele respectivo caminho, né, as condições daquele respectivo caminho. Aí tem a família dos ouvintes. Essa aqui é quando você está na família dos ouvintes. A família dos ouvintes é composta por aqueles que temem o samsara e anseiam por alcançar o nirvana, mas que possuem pequena compaixão. Aí, assim foi dito, aqueles que têm medo ao verem os sofrimentos do samsara e aqueles que anseiam por alcançar o nirvana, se liberar desse sofrimento, mas que possuem pouco interesse em beneficiar os seres sencientes, estas são as marcas da família dos ouvintes, daqueles que entraram no caminho Shravaka, né, no Hinayana, no caso, o caminho Shravaka. Aí tem a família dos realizadores solitários. A família dos realizadores solitários inclui aqueles que possuem esses três atributos anteriores dos ouvintes, que é ter medo do sofrimento samsara, querer alcançar o nirvana, tem pouca compaixão e, adicionalmente, são arrogantes. Mantêm a identidade de seus mestres secreta, não falam dos seus mestres, né? Mesmo que escutem, eles não consideram assim, e preferem permanecer em lugares isolados. Eles são chamados realizadores solitários, ou pratyekabuddhas. Aí ele vai dizer, assim, essas duas famílias, ouvintes e realizadores solitários, que compõem a faixa do Hinayana, que atingem o nirvana, né, vão atingir o nirvana apenas, engajam-se em seus respectivos veículos e, mesmo atingindo o resultado de suas práticas, estes resultados não são nirvana final. Em qual estado eles permanecem ao atingirem seus frutos? Eles sustentam estados de concentração meditativa não aflitos, ou seja, é o samadhi, mas esses estados se baseiam, essa notinha, ele se refere ao samadhi, esses estados de concentração meditativa não aflitos, é o samadhi. Mas esses estados, ainda sem vipassana, sem sabedoria, sem insight, mas esses estados se baseiam na marca psíquica da ignorância. Não atravessou a ignorância. Como seus estados de concentração meditativa são não aflitos, eles acreditam que alcançaram o nirvana e permanecem nesses estados. Aí veja que legal aqui esse comentário dele sobre então, por que o Buda ensinou? Né? Então, se esses estados não são o nirvana final, então poderíamos questionar o porquê de o Buda ter ensinado esses dois caminhos, o Shravaka e o Pratyekabuddha. Os realizadores ouvintes e os realizadores solitários. Aí ele vai dizer, existe alguma razão para o Buda ter ensinado esses dois caminhos? Sim, existe. Por exemplo,
Suponham, ele vai fazer uma analogia aqui primeiro, agora, antes de explicar. Suponham que grandes mercadores deste continente de Jambudvipa estivessem navegando pelos oceanos procurando joias. Após muitos meses no mar, em algum lugar desolado, eles ficam completamente exaustos e cansados e pensam, é a gente no Sansara, né? E pensam, não há mais como conseguir as joias. Ao se sentirem desencorajados e se prepararem para retornar, para desistir, o capitão dos mercadores manifesta uma enorme ilha através de seus poderes milagrosos e permite que todos ali descansem. Então, eles manifestam uma ilha que a pessoa avança um pouquinho, mas a pessoa vai para lá e aí eles podem descansar. Após alguns dias, quando todos descansaram e relaxaram, o capitão diz, ainda não atingimos nosso objetivo. Agora devemos ir adiante e encontrar nossas joias. Vocês estão descansados? Mas agora vamos seguir. Da mesma forma, agora ele vai para a situação do Buda, né? Explicar por que o Buda ensinou os dois caminhos que só levam a um nirvana ainda, a um nirvana parcial. Então, da mesma forma, os seres sencientes de pouca coragem se apavoram ao ouvirem sobre a sabedoria do Buda. Se diz que, inclusive, quando ele explicou o Prajnaparamita no Pico dos Abutres, muita gente morreu, assim, do coração, assim. Ouvir sobre a vacuidade, como a Ana perguntou, como assim vacuidade? Então, da mesma forma, os seres sencientes de pouca coragem se apavoram ao ouvirem sobre a sabedoria do Buda. Eles creem que alcançar a iluminação é muito difícil e pensam, eu não sou capaz de fazer isso. Existem outras pessoas que não estão interessadas em entrar no caminho, ou que, ao entrarem, voltam atrás. Para combater esses dois problemas, o Buda apresentou estes dois caminhos, dos ouvintes e dos realizadores solitários, e permite que eles descansem nesses estados. Legal, né? Assim, é interessante ele colocar essa perspectiva assim, da nossa motivação e até onde a gente pode ir naquele momento. O Buda foi muito compassivo, assim, de apresentar gradualmente o processo, né? Aí, quando os ouvintes e realizadores solitários estão bem descansados nesses estados, o Buda percebe a situação e os encoraja a atingir a iluminação. E como o Buda os encoraja? Ele os desperta através de seu corpo, fala e mente de sabedoria. Com sua mente de sabedoria, significa que luz se irradia a partir da sabedoria do Buda, do Dharmakaya, e toca os corpos mentais dos ouvintes e realizadores solitários. Nós estamos falando aqui, essa linguagem está dentro da perspectiva mahayana, né? Que é o Buda, nós, os seres, tal. Mas, na verdade, está dizendo que o Buda, a natureza última em nós, vai irradiar, né? Um raio de Dharmakaya vai penetrar, né? Aquelas mentes que já estão ali quietas, calmas, já treinadas minimamente. Então, a luz se irradia a partir da sabedoria do Buda e toca os corpos mentais dos ouvintes e realizadores solitários. No momento em que a luz os toca, eles despertam de suas meditações não aflitas. Então, o Buda aparece fisicamente diante deles. Ou seja, eles veem a possibilidade da liberação. Assim. Através de sua fala, ele diz, ó monges, vocês ainda não terminaram seu trabalho. Vocês não finalizaram tudo aquilo que se espera de vocês. A sua experiência de nirvana não é o nirvana final. Assim, todos vocês, monges, devem seguir o caminho para a iluminação. Vocês devem atingir a realização do Buda. O que aconteceu com o próprio Buda? Quando o Buda atingiu o Samadhi, ele viu que não era o estado final. E a luz da sabedoria irradiou do próprio Buda. A luz do Dharmakaya irradiou do próprio Buda. E ele confiou, porque ele já tinha tido lampejos dessa sabedoria antes. Então ele senta e olha diretamente para a mente dele, de forma mais profunda. Aí ele desenvolve essa prática de insight. Assim. Ele aperfeiçoa do Samadhi, ele vai para o insight, assim, e vê a natureza da realidade. Né? Esse é os dois, né? Então, motivados pelo Buda, dessa forma, estes, ouvintes e realizadores solitários, cultivam Bodhicitta, porque é a condição. Eles praticam o caminho do Bodhisattva por muitos incontáveis kalpas, e no final atingem a iluminação, perspectiva Mahayana. O Sutra, a jornada Alanka, né, Lankavatara, relata desta forma
relata desta mesma forma. E também o Sutra Lótus Branco afirma: estes ouvintes não alcançarão o Nirvana. Não alcançaram o Nirvana final, né? Praticando completamente o caminho do Bodhisattva, eles atingirão a iluminação. E tem a família Mahayana, que é a família que vai fazer o processo. Ele vai trazer aqui, tem 2 essências, aqui o jeito deles, né? Bem didático, assim, bem convencional, o Gampopa. Mas aqui, as características, as marcas dessa família. São os sinais que indicam a família do Bodhisattva. A família dos sábios Bodhisattvas pode ser reconhecida pelos seus sinais, assim como o fogo é reconhecido pela fumaça e a água é reconhecida pelos pássaros aquáticos. Neste caso, quais são os tipos de marcas? Seus corpos e falas são naturalmente gentis e sem a necessidade de um antídoto. Os Bodhisattvas têm bodhicitta, tem a mente que quer beneficiar os seres para atingir a iluminação para benefício dos seres. Suas mentes são menos enganadoras, apresentam bondade amorosa e clareza para com os seres sencientes. Em outras palavras, em quaisquer ações preparatórias, os bodhisattvas sempre cultivam compaixão por todos os seres sencientes. Então, a gente vai praticar as 6 perfeições. E nas 6 perfeições é sabedoria, generosidade, moralidade, paciência, energia constante. A prática está ligada com a vida, com os outros, com trazer benefício imediatamente no caminho do bodhisattva. Os outros, a gente está meio que autocentrado, olhando para nós, só para a nossa mente. No caminho do Bodhisattva, a gente já viu que não tem como atingir a iluminação sozinho, que, na verdade, porque já pressupõe que a gente compreende a vacuidade de existência inerente de todos os fenômenos, desse eu. Então, toda a nossa experiência é incluída no nosso processo. Então, cuidar dos seres é cuidar de nós. Então, os Bodhisattvas, eles são esses que já vão... Quaisquer ações preparatórias, né, no caminho preparatório, no caminho gradual, sempre vão cultivar compaixão por todos os seres sencientes, têm grande inclinação pelos ensinamentos Mahayana, não hesitam em enfrentar dificuldades, vão trazer adversidades e felicidades para o caminho, acumulam de modo completo as raízes de virtude das perfeições, das 6 perfeições. Assim, né, assim, dentre estas 5 famílias, aqueles que se encontram na família Mahayana estão muito próximos da iluminação. As famílias dos ouvintes, porque a gente está no caminho Mahayana, a gente já compreendeu minimamente a vacuidade, a gente vai estar soltando aquilo que impede da gente encontrar a nossa verdadeira natureza, que é a reificação, que é o autocentramento. Então, o caminho Mahayana precisa estar mais próximo. Né? As famílias dos ouvintes e realizadores solitários os conduzirão à iluminação, mas a causa se encontra mais distante e levará um longo tempo. Na família indefinida, alguns estão próximos e outros levaram muito tempo, porque depende de onde eles vão se conectar. E a família desconectada é conhecida pelo Buda por vagar no samsara por um longo tempo. Mas isso não significa que eles não atingirão a iluminação. Eles podem atingir a iluminação, mas levará muito tempo. A família primeira lá, desconectada, que é totalmente, né? Na linguagem Lama Santa está no bloco -1. Portanto, visto que todos os seres sencientes pertencem a uma dessas famílias, todos têm a natureza de Buda. Desta forma, pelas 3 razões acima, foi demonstrado que todos os seres sencientes possuem a natureza búdica. Além disso, considerem os seguintes exemplos. A prata que se encontra na pepita, o óleo na semente de mostarda e a manteiga que se encontra no leite. Da pepita de prata, podemos extrair a prata. Da semente de mostarda, podemos produzir óleo. Do leite, podemos produzir manteiga. Do mesmo modo, seres sencientes podem se tornar Budas. Ai, ai. Foi isso para hoje. Legal, né? A gente ter visto assim um pouco nessa perspectiva assim da motivação que nos leva a acessar os caminhos, né? Assim, né? E de que a gente tem a base, a consciência primordial, o Rigpa, Dharmakaya, é a nossa base. A natureza búdica é a nossa base, a condição primária. Tudo bem? Aí na próxima a gente termina esse capítulo, porque a gente vai ficar só com um tópico, porque ele vai falar um pouco desses dois aspectos da natureza búdica. O aspecto que é desenvolvimento e o aspecto de revelação apenas, de reconhecimento. Tá bom? Então, boa prática, bom reconhecimento da consciência no dia a dia, em todo instante, a cada momento, cada respiração. E a gente, então, faz as preces. Encerrar o nosso... Onde é que está as preces? Está aqui. Por essa acumulação de méritos,
possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Preste longa vida para sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso. Que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Vamos cantar uma vez em tibetano. Gari rawe kowe jinkansum pandan dewa malu juene cherezi wan tenzin gyatsoe jape kaje bardu tenju che. Preste longa vida Lama Long Wallace. Tempa tuando je chanchen, dangel kunsan zempe makarai, tenzi ke buja pe tempa, danze trinidad chindu tse warzu, takudru la jampe chachen. Pakel Zandra Menantem Jutsikyam Alam Wallace Zegrakpa Ike Bujem Purcha Zapetem Yuchi Zanlin Chidaki Panukchuk Sugel Tenio Taburzel Zepam Lopon Kiki Kutse Zetrin Yedro Conta Pelando Tripanzel. O professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, todos os Budas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Todos os nossos mestres. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Inclusive, o Lama esteve internado uns dias atrás, 2 semanas atrás, passou 5 dias no hospital com uma diverticulite lá, mas ele está bem, e hoje ele retomou, hoje e amanhã ele está terminando um retiro que ele teve que suspender porque ele adoeceu. Mas ele já está bem, está coradinho, e eu estou seguindo um retiro que ele estava terminando. Exatamente sobre os treinamentos da mente em 7 pontos. Então, prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada, enquanto tiver seres sencientes. Então, vamos para a última prece. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Não vai ter nada mais para a gente fazer, a não ser isso. Gewadi Nyududa, Organ Lama Drugyune, Droatikya Malupa, Dei Salagopa, Show. Pois bem, boa noite. Boa noite, Boa noite. obrigada. Boa noite, Boa semana pra obrigada, todos. linda, obrigada.